Obrigado por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu queria só ler para você Jeremias 29:11, na versão da mensagem. Olha só, na versão mensagem, o que diz? Sei o que estou fazendo, já planejei tudo. É o Senhor dizendo. E o plano agora é cuidar de vocês. Deus dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Já planejei tudo para você no ano 2018. Vamos trazer para essa realidade. Deus já planejou tudo para você de janeiro a dezembro do ano que vem. E nós sabemos que os planos dele são planos de shalom, são planos de paz. Shalom é muito mais do que apenas a palavra paz. É paz por dentro, é paz por fora, é prosperidade, é libertação, vida vitoriosa, casamento feliz, sentimentos ajustados e tudo que você puder imaginar está embutido nesse conceito da palavra shalom. O plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado, ele não vai te abandonar em 2018. Pelo contrário, ele vai estar muito presente. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. O que você gostaria de experimentar em 2018? Que você não experimentou em 2017? Pensa na área espiritual. Pensa na área social. Pensa na área financeira. Pensa na área mental, na área física. João 16:24, eu gosto muito desse versículo. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Na mensagem diz assim, peçam em meu nome de acordo com a minha vontade e ele certamente a concederá. A alegria de vocês será como um rio transbordante. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Eu não sei se você tem aí um computador, um tablet, um iPad, um iPhone. Eu não sei se você tem aquele aplicativo chamado Evernote ou Nota. Eu queria que você escrevesse um alvo para cada área da sua vida. Eu queria que você usasse agora mesmo. Se você tem caneta e papel, melhor, o modo mais tradicional. Pensa em alguma coisa que o Espírito Santo, nesse ambiente, nessa atmosfera, nós estamos aqui num lugar cheio da presença de Deus, da glória de Deus. Eu tenho certeza que vai fluir da sua mente coisas boas, coisas nobres agora. Para você colocar como uma meta. Dentro disso que Jesus disse aos discípulos. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para que a vossa alegria seja completa. Posso dizer uma coisa para você? Deus tem um compromisso. Põe um pouquinho mais de luz, gente. Haja mais luz aqui. Tem jeito de colocar mais luz? Eu quero ver os rostos de vocês melhor um pouco. Olha aí, olha que... Gente, mas também vai queimar os caras, não vai não? Tá bom? Se tiver muito calor, vocês falam. Tá bom? Opa, tá frio ali, ó. Tá bom. Gente, Deus tem um compromisso. O que eu entendo com esse versículo aqui é que Deus tem um compromisso com a nossa felicidade. Deus tem um compromisso com o nosso sucesso.
Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pastor, eu posso pedir por outros? Não, é por você. Para de ser tão altruísta. Sabe, eu quero que você seja, não egoísta, mas eu quero que você seja focado na sua necessidade. Ah, pastor, eu queria tanto pedir para Deus mudar a minha mulher. Não, pede para mudar você. Ah, queria tanto pedir para Deus mudar meus filhos. Não, muda você como pai. Ah, eu queria tanto colocar uma pessoa que está enferma, que está doente. Meu irmão, tudo bem, você vai orar por ela, mas o alvo, você vai estabelecer um alvo que contribua para o seu bem-estar. Ah, pastor, mas o cristianismo me ensina a olhar para o outro, a cuidar do interesse do outro. Se você estiver bem, você vai ter mais condições de ajudar o outro. Então, invista no seu bem-estar, invista em ser bem resolvido, bem estruturado, de preferência assim, ter bastante dinheiro em 2018 para você distribuir depois. Você pode até distribuir. O pastor Timóteo, o Tim, falou sobre o povo que saiu de Israel, do Egito, Israel, com muito ouro, com muita prata, com muitas joias, com muitos presentes. E esperaram o momento certo, a oportunidade certa para investir, para usar de generosidade. Não tenha medo de pedir prosperidade. Porque Deus vai ajudar você a usar essa prosperidade de uma maneira sábia. De uma maneira sábia, de uma maneira inteligente. Não é que você vai pegar tudo e dar para a obra de Deus. Não, você vai também usar para você. Nós temos dito, nós temos crido que a prosperidade, ela produz em nós algumas metas a serem alcançadas. A Bíblia fala, por exemplo, de necessidades supridas. Vamos olhando pelo lado financeiro, necessidades supridas seria no final de cada mês você ter todas as suas contas pagas. Alguém pode dizer amém, é isso? Agora, também a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só, você ter férias todos os anos é uma obrigação, é uma necessidade. Você precisa tirar férias. Pastor, eu estou desempregado. Tudo bem, isso não é férias, tá? Você está atribulado. Você tirar férias todos os anos, você que trabalha ano após ano, é necessário, não é capricho. Agora, você tirar férias para fazer uma visitinha lá em Dubai, glória a Deus. Quem sabe ali na França, o pastor um dia falou aqui sobre a Champs-Élysées, comer croissant na Champs-Élysées. Eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, eu ainda vou lá. Champs-Élysées é uma avenida, a mais charmosa, talvez, da Europa inteira. E aí eu fui lá e comi o croissant junto com a minha esposa e um grupo de irmãos. Inclusive ele também estava com a esposa. O Jorge, meu Deus, tem o Dalton e tem o outro. O Monteiro. Não, o outro Jorge foi para Roma, com o Binés. Então ficou o Gerson, a Zaida. Bom, tudo bem, não interessa. Fomos para Champs-Élysées. Quantos aqui conhecem a Champs-Élysées? Que benção. Se você quiser conhecer um pouquinho da Champs-Élysées, aqui no Rio, entra ali no Village Mall. Tá? Vai na Hermenegildo Zenha. Vai... Gente, tudo quanto é Louis Vuitton, tudo quanto é loja de marca, de grife, você vai encontrar na Champs-Élysées. E esses lanches assim, bem gostosos, onde você come o croissant. Então, eu cumpri o desejo do meu coração, que era comer croissant na Champs-Élysées. Mas posso dizer uma coisa para você? O croissant lá não estava tão gostoso como alguns que eu conhecia aqui, que eu comia aqui. Mas eu comi croissant na Champs-Élysées. E você ainda não. Eu não sei qual a meta que você tem. Nós temos aqui diferentes idades, diferentes interesses.
talvez diferentes até posições sociais, níveis sociais. Talvez alguém está colocando aí como desejo: eu quero ampliar a minha empresa, eu quero abrir a minha 6ª loja, eu quero abrir a minha 5ª loja. E o outro está assim: Senhor, eu quero ter um emprego. Pode ser, mas são metas a serem alcançadas. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Eu queria ler com você hoje Provérbios 21, versículo 5. Eu vou ler algumas versões. Provérbios 21, 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Presta atenção na palavra de sabedoria do rei Salomão. Segundo Jesus, o homem mais sábio que já existiu na face da terra. O próprio Jesus disse isso. Na versão da Mensagem diz assim: o planejamento cuidadoso, olha só, dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Que coisa incrível. Eu vou ler mais uma vez. O planejamento cuidadoso, meticuloso, diligente, planejamento, dá a você, a mim, a nós, a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Queria ver com você alguns princípios dentro desse verso aqui. Primeiro, planeje com cuidado e diligência, com os pés no chão. Interessante, tem um texto lá em Lucas, capítulo 14, que Jesus, ele fala, Lucas 14, 28, 30, você já ouviu isso? Eu vou ler para você. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. E não é como aqui nos estádios da Copa, que teve superfaturamento e depois teve mais um aditamento. Caramba, não existe isso. Muita corrupção, muita roubalheira. Quem começa a construir algo na vida, pode ser um casamento. Eu me lembro que eu queria muito casar. Imaginei que eu fosse casar com uns 18 anos. Deus é bom, hein, gente? Casei só com 23 e meio. Assim mesmo, casei novo. Mas eu tinha no meu coração esse planejamento. Cara, eu quero constituir uma família. Tinha alguma noção de casamento pela família de origem. Meu pai, minha mãe nunca se separaram. Viveram juntos 56 anos, tiveram filhos pra caramba, né? Gostavam de ler a Bíblia, principalmente Gênesis 1, aquele versículo, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Gostavam daquele versículo. Não conseguiram passar para Gênesis 2, ficaram ali, entenderam que a missão deles era só Gênesis 1, 27, 28, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas eu ansiava por isso. Eu tinha um desejo de construir uma família. E calculei bem. Mas mesmo quando você calcula bem, você sabe que você é pego de surpresa muitas vezes com situações diferentes, situações novas. E eu louvo a Deus e queria convidar vocês a dar ações de graças ao Senhor, porque agora em dezembro, essa senhora aqui, Suedna Silva Gomes, vai completar 35 anos de casada com um homem que é absolutamente apaixonado. Glória a Deus. Eu vou só até aqui, meu amor, fica tranquila. Só até aqui, sem bronca.
35 anos. É um plano. Quantas pessoas entram numa faculdade, 5 anos, 4 anos, e não terminam? Não planejou direito. Tá, tudo bem. A gente entende que às vezes a pessoa, na precipitação, escolheu um curso que não gostava. Cara, mas como é importante você planejar com cuidado. E nesse planejamento precisa de ter começo, meio e fim. Alguém está me entendendo aí? Princípio, o meio e o final. O nosso final nós já dissemos lá no dia em que nós casamos. Até que a morte nos separe, ou que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Foi o que nós fizemos lá nos votos. Vamos permanecer juntos. Nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos de conquista, nos momentos de dificuldade. Você sabe que o casamento, eu vou falar um pouquinho sobre o casamento. Quantos aqui não são casados? Você não é casado, levanta a mão, você não é casado. Olha que maravilha, quanta gente, hein? Glória a Deus. Talvez já foi casado ou nunca casou, né? Mas o casamento, ele tem 2 fases inevitáveis. E a terceira fase, se você alcançar, acabaram os teus problemas. A primeira fase de um casamento é a fase da paixão. Fase da paixão. Quantos aqui já foram apaixonados por alguém? Eu vou fechar o olho. Apaixonado por alguém. Mas depois dessa fase da paixão, que acaba, vem a segunda fase. Que é a fase da implicância. Diga assim comigo, o sangue de Jesus tem poder. Pastor, o que caracteriza a primeira fase? A primeira fase é o seguinte, a fase da paixão. Ele tem 9 defeitos e só tem uma qualidade. Mas ela está tão apaixonada que ela não enxerga os 9 defeitos. Ela só enxerga essa uma qualidade. E o pai avisa, a mãe avisa, os amigos avisam, o pastor avisa, tá? Gente deixa mensagem para ela de tudo quanto é tipo, para ela poder ver se enxerga. Ou ela ou ele. Mas estão apaixonados. Esse dia eu cheguei para um cara que está namorando aqui na igreja. E falei assim, você sabe que ela tem defeitos? Com certeza. Eu sei, pastor. A minha namorada tem defeito. Você poderia falar um defeito? Ué, eu não estou conseguindo enxergar. Eu falei, tá bom, você está na fase da paixão, muito bem. Ele sabia aqui que ela tinha defeitos, mas ele não sabia numerar. Na fase da implicância, é o contrário. Ela tem 9 qualidades e só um defeito. Mas ele só foca no defeito. Essa é a fase da implicância. E aí entra todo mundo para ajudar. Olha, mas ela tem essa qualidade, tem essa qualidade. Mas ela tem esse defeito. E ele coloca uma lupa naquele defeito. Não dá para conviver com ela, não dá para conviver com ele por causa desse defeito. E qual é a terceira fase? Se você conseguir passar pela fase da implicância, que é uma fase muito desgastante, onde muitos casais rompem. Impressionante que eu estava comentando isso um dia num lugar, no meio de incrédulos, e uma moça que era recém-casada, não tinha 1 ano de casada, quando eu falei da fase da implicância, falou assim, eu estou nessa. Cara, mas você não tem nem 1 ano que você casou? Já estou nessa fase de implicância, estou implicada com meu marido. Falei, cara, durou pouco, né? A fase da paixão. Quando na fase da implicância, os dois começam a olhar para Jesus, porque a fase da implicância é para gerar no casal uma dependência total de Deus. Gerar neles um desejo de que Deus interfira para que o casamento não seja um casamento de fachada, de aparência, de faz de conta. A gente casou, mas a paixão acabou, então agora a gente vai se tolerar. Eu estava dizendo aqui na aula que a gente dá na Atos, na terça-feira, quando eu fui casar, 1 semana antes de eu casar, eu trabalhava no estado de Goiás, numa empresa, e tinha um contador chamado Isaías. Ele era crente, né?
Não só por causa do nome, mas ele era crente mesmo. E ele é um cara assim que passava assim uma serenidade. Aí eu fui lá perguntar para ele, uma semana antes de casar, para receber um conselho, né? Uma palavra de ânimo. Olha, o casamento é muito bom. Aí eu perguntei para ele assim, ô Isaías, o que você acha do casamento? Eu estou para casar aí. Cara, eu acho que eu peguei ele no dia que ele brigou com a mulher, não é possível. Viu? Porque ele chegou para mim e falou assim, olha, Bené, casamento, quando muito, muito, muito bom, é apenas tolerável. Oh, irmãos, eu tinha 23 anos e meio. Caraca, que cara pessimista, gente. Você sabe que eu louvei a Deus por esse cara? Porque eu saí dali com uma decisão. Falei assim, o meu casamento não vai ser um casamento tolerável. Interessante isso. Isso foi como assim, uma referência para mim. Casamento tolerável, casamento de aturar um ao outro, casamento de faz de conta, casamento de fachada. Deixa eu perguntar uma coisa para os casados. Tem casados aqui? Quem é casado aqui? Você tem liberdade de orar com seu cônjuge? Vocês têm liberdade de orar juntos? Porque eu sei que essa é uma área bastante resistida. E não muito explorada. Há um ministério lá nos Estados Unidos chamado Universidade da Família. E o americano é aficionado em estatística, essas coisas. Eles fizeram estatística e constataram aquilo que a gente já sabe. Que o número de divórcio, a porcentagem de divorciados dentro da igreja é exatamente a mesma porcentagem do mundo. 50%. 50% dos casados, dos que casam na igreja, se separam. Mas havia uma ressalva muito interessante. Esse número caía drasticamente para 3% quando o casal orava juntos. Incrível isso. Gente, dá para perceber que há uma guerra. Dá para perceber que há uma resistência muito declarada, já não mais escondida, já não mais subliminar, mas um ataque direto às famílias. Nós estamos vendo aí. Tudo isso que tem sido levantado aí como ideologias a serem exploradas, é para atacar a família, para acabar com a família, para destruir a família. O inferno está pegando pesado contra as famílias. Por isso a gente precisa, não como obrigação, não como um dogma, uma lei, uma regra, mas nós precisamos de entender a necessidade e usar dessa liberdade de chamar o cônjuge e dizer, vamos orar juntos. Não estou dizendo que tem que ser todo dia. Pode ser todo dia. Pode ser, nada contra ser todos os dias, mas não algo metódico, mas algo talvez discernindo, olha, nesse momento a gente precisa de orar mais pelos nossos filhos, nós precisamos de orar mais pelo nosso casamento, nós precisamos de orar mais pela nossa vida financeira, nós precisamos de orar mais pela nossa relação conjugal, a nossa comunicação. Começa a orar, marido e esposa. Começa a orar 5 minutos, depois ora em 10 minutos, dá 5 minutos para cada um. Pastor, como é que o senhor faz lá na casa do senhor? O senhor gosta de orar? Realmente, eu oro 1 hora e minha esposa ora 2 minutos. Não, brincadeira, nessa não. A gente, cara, vai orando. Mas assim, estabelece isso talvez como um princípio a ser observado. Um princípio a ser observado. A Bíblia diz que onde 2 concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-vos-á concedida pelo Pai que está nos céus. Ore com seu cônjuge. Chame ela para orar, marido. Chame ele para orar, esposa. Ore. Coloque a família nas mãos de Deus. E eu sei que isso vai trazer um fruto muito positivo. Planeje construir algo que vá fazer a diferença. Planeje com excelência, visando a abundância. Irmãos, desculpe eu explorar mais esse assunto. Eu queria um casamento que pudesse fazer diferença. Eu não estou aqui tentando mostrar para vocês que o meu casamento é o melhor do mundo. Já passamos por poucas e boas.
Mas eu sei que nós, tanto Suedna como eu, a gente nunca abriu mão de termos um casamento efetivo, um casamento que faz diferença. Nós planejamos isso. E somos atacados direto por conta dessa nossa decisão, dessa nossa visão, dessa nossa escolha. Eu planejei ter um casamento de excelência, eu planejei ter um casamento que vai fazer diferença. Planeje na sua vida o que você for planejar para 2018, ou 2019, ou 2020, ou 2021, 2022, o que for. Planeje algo que vá fazer diferença na face da terra. Alguma coisa para marcar a história da sua geração. Alguma coisa para marcar a história da sua geração. Davi, ele planejou com excelência construir o templo, que a gente conhece como sendo o templo de Salomão. Salomão recebeu a planta, Salomão recebeu todo o projeto do arquiteto Davi. Aqui ele foi como arquiteto, detalhes daquilo que haveria no templo. Ele planejou alguma coisa que iria fazer a diferença. Lá em 1 Crônicas 29:1 diz que a obra não era de homens, era uma obra para o Senhor. Lembre-se que a excelência está intimamente ligada a detalhes. Detalhes. Quando você for planejar, pense nos detalhes. Pense nos detalhes. A excelência está muito ligada a detalhes. Tem alguns detalhes aqui nessa sala, não tem? Ah, pastor, é a poltrona que é confortável, é um detalhe. Ah, pastor, são essas luzes, a iluminação, detalhe. Ah, é o telão, é outro detalhe. Ah, pastor, é a bateria que está ali, né, isolada nesse vidro, que a gente chama de redoma, para não ficar vazando, para as pessoas não irem embora de tão alto que é o som. Ah, olha, eu acho que é o equipamento, é a qualidade dos instrumentos, é o revestimento acústico. Puxa, tem um detalhe importante aqui, é o nosso técnico de som, Pedretti, que faz a diferença. Essa igreja é antes e depois do Pedretti, quando o assunto é som. E ele sabe disso, tá? E se ele receber a glória, ele vai ser fulminado. Não, brincadeira. Você merece. A palavra é um outro detalhe. Eu fico impressionado quando o rei Salomão assumiu o governo e ele era tanta sabedoria, era tanta glória, era tanta majestade, que uma mulher, uma rainha, Sabá, saiu lá da terra dela e foi lá para saber se de fato tudo aquilo que ela estava ouvindo a respeito de Salomão era verdade. E quando ela viu os detalhes tão pequenos e nada a ver, né, irmãos? Quando ela viu os detalhes, ela olhou para ele e disse assim: não me contaram a metade da glória, do poder e da majestade que está em ti. Não me contaram a metade. Pastor Maurício e pastora Denise, eles aprenderam. Nós temos que reconhecer que a igreja de Nova Vida, através do pastor Roberto McAllister, trouxe uma mentalidade de excelência. Mas eu acredito que a unção de excelência sobrepujou na vida do pastor Maurício, na vida da pastora Denise, porque eles fazem tudo com muito zelo e excelência. Alguém está aqui para dizer amém? Esse hall, gente, o arquiteto, quando chegou com o orçamento para o pastor Maurício, cara, era algo astronômico. E ele não sabe de onde que ele diz assim: bora para frente. Depois a coisa teve alguns dias de prova, né, pastor? Alguns dias de resistência, tá? Todo planejamento com excelência vai ter dias de resistência, tá? Mas fica firme,
Fala para o teu irmão aí, fica firme, fica firme. Não abra mão do que você planejou, Deus vai te honrar. Cara, esse hall ficou lindo. Ali era sem forma e vazio, era terrível. Então, são detalhes. Desculpa estar usando um exemplo nosso aqui, né? Podia estar usando esse exemplo da Bíblia, lá de Salomão, que é também um exemplo forte. Faça uma coisa que tem marca de excelência, porque tudo que Deus faz, Ele faz com excelência. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu, Ele foi criando e foi atestando. E viu Deus que era bom. Ele mesmo avaliava a obra dele. E viu Deus que era bom. No sexto dia, quando Ele concluiu tudo, a Bíblia diz, e viu Deus que era muito bom. Muito bom. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele ficou tão feliz. Ele olhou e disse, é muito bom. Quando você foi concebido no ventre da sua mãe, Deus disse, é muito bom. Será que Ele disse isso mesmo, pastor? Mas o senhor nasceu lá no interior de Goiás. Não tem nem no mapa, nem o Waze consegue, nem o Google Maps consegue identificar a cidade onde o senhor nasceu. Meu irmão, os olhos de Deus, Ele vê mais do que o Google Maps. E me viu lá naquela cidade, me viu lá no ventre da dona Esmeralda. Olha só, um último conselho aqui para você. Não coloque jamais o tempo na frente do propósito. Presta atenção nisso. Você pode estabelecer um tempo, mas se o tempo for um impeditivo para você cumprir o teu propósito, meu irmão, alarga esse tempo. É melhor você não determinar o tempo. Vou te dar um exemplo bem bíblico. Deus chegou para Noé e disse assim, constrói a arca. E deu os detalhes, como diz o goiano, tintim por tintim, de como aquela arca deveria ser construída. O material a ser usado, quantos compartimentos, quantos andares. Deus deu a Noé detalhes. Eu quero mais uma vez reforçar em cada um de nós. Tenha ouvidos para ouvir os detalhes que Deus tem para o seu projeto. Porque são esses detalhes que você vai gastar um pouquinho mais de tempo para ouvir, que vão fazer toda a diferença. Aquiete o teu coração. Se Deus está colocando um projeto no teu coração, vai anotando, mas não se precipite. Receba até o último dos detalhes. Alguém está me entendendo aí, gente? Alguém está recebendo? Talvez é uma ideia, começa com uma ideia. Um plano, um projeto, você está escrevendo, você está inspirado, aquilo vai te inspirando. Talvez uma palavra que alguém deu, alguma coisa que você leu, uma conversa que você teve com alguma pessoa que te inspirou e surgiu uma ideia, surgiu um projeto. Vai fundo. Não pense no tempo e nem no dinheiro a curto prazo. Estabelece aquele propósito. E Deus diz para Noé, Noé, constrói. No dia que a arca ficar pronta, o dilúvio vem. O dilúvio não vai vir antes da arca ficar pronta. Pastor Bené, quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Mais de 100 anos. Ah, pastor, eu não vou viver 100 anos não. Tudo bem, gente. Vamos trazer para o nosso contexto. Deus não pressionou ele, dizendo assim, Noé, está demorando demais, Noé. Não, Deus viu que no tempo que ele tinha, no tempo que ele podia dedicar, ele estava construindo de acordo com o modelo que Deus estabeleceu para ele. Não é o propósito que tem que servir ao tempo, é o tempo que tem que servir o propósito. E dentro desse propósito há prioridades que precisam ser percebidas. Eu termino perguntando para você, quais são as suas prioridades para o ano 2018? Alguém está aqui para dizer amém?